Olá, pessoal, tudo bem? Então, na nossa última aula não deu tempo de finalizar o assunto que estava preparado para ela, então eu vou gravar um vídeo aqui rápido só para finalizar o conteúdo da última aula, beleza? Então, a gente estava falando das taxas equivalentes e faltou falar sobre a taxa efetiva e da representação gráfica dos fluxos financeiros. Então, taxa equivalente, só retomando, é uma taxa onde para um mesmo capital num mesmo período, gera um mesmo montante final. A gente viu alguns exemplos, a fórmula é a taxa equivalente igual a 1 mais a taxa dividido por 100 elevado ao prazo que eu quero, dividido pelo prazo que eu tenho, menos 1. Essa taxa básica aqui para a gente fazer o cálculo. E a gente parou nessa parte aqui, taxa nominal. Então, o que é uma taxa nominal? É aquela taxa expressa num contrato de investimentos, num contrato de financiamentos, onde a taxa é expressa em um período, só que a capitalização dela é em um período diferente, normalmente menor. Então, exemplo, eu tenho uma taxa anual de 18% ao ano, só que ela é capitalizada mensalmente. Então, a taxa de 18%, ela vai ser só uma informação trazida ali no contrato. A taxa efetiva vai ser maior do que essa taxa nominal. Então, porque na capitalização composta, eu vou ter juros sobre juros, então o valor final ali vai ser maior do que aquela taxa semestral. Então, é isso que a gente vai mostrar aqui. Então, um financiamento de 200 mil. Aqui a gente está falando de um exemplo de uma taxa nominal. Vamos imaginar que eu peguei um financiamento de 200 mil com uma taxa nominal de 20% ao ano e capitalização semestral. Então, capital inicial, peguei emprestado 200 mil. A taxa semestral vai ser de 10%, que é o 20 dividido por 2. Então, quando eu tenho uma taxa nominal, eu tenho que dividir pelo período de capitalização. Então, eu tenho que dividir pelo número de vezes que aquela taxa vai ser capitalizada. Então, se eu tenho uma taxa de 20% ao ano com capitalização semestral, essa taxa vai ser capitalizada 2 vezes naquele período, no período de um ano. Então, eu vou ter que dividir essa taxa de 20% por 2 para saber a taxa proporcional, entre aspas, daquele período, desse período menor, desse período de capitalização. Então, a taxa semestral vai ser de 10%. E qual que vai ser o montante final após um ano? A capitalização semestral produz um resultado superior à capitalização anual simples. Então, vamos comparar os resultados aqui. Se fosse feita a capitalização anual simples pela taxa que foi expressa no financiamento, eu teria um valor futuro de 200 vezes 0,2, 1,2, igual a 240 mil. Só que na capitalização semestral eu vou ter um valor superior a isso. Vamos colocar aqui em um exemplo no Excel. Então, eu tenho um valor inicial de 200 mil, uma taxa de 20%
0,2 ao ano, só que essa taxa ela é de 20% dividido por 2, de 10% ao semestre, que ela vai ser capitalizada 2 vezes durante esse ano. Então, esse montante aqui em um ano, se ele fosse capitalizado simplesmente pela taxa de 20%, vezes 1 mais essa taxa, daria 240 mil. Daqui é o resultado que eu obteria com a aplicação da taxa de 10%, de 20% ao ano. Só que a taxa de 10% ao semestre, nesse mesmo período, seria diferente. Eu pegaria os 200 mil vezes 1, mais a taxa de 10% ao semestre, elevado a 2. Então, o montante final que eu tenho desse financiamento, o valor que eu tenho para pagar no final desse financiamento com a taxa ao semestre, que é a taxa efetiva dessa operação, a gente tem um montante de 242 e não de 240. Então, na capitalização anual daria 240, na capitalização semestral daria 242. Então, quais que são os pontos chaves aqui? As taxas diferentes. Então, aqui, para saber a taxa efetiva, a gente precisa dividir a taxa nominal pelo período de capitalização, pelo número de vezes que vai ser capitalizados naquele período, e aplicar a fórmula de taxa equivalente. Certo? Então, nesse exemplo aqui, voltando para o exemplo, a gente já dividiu aqui a taxa anual pelo número de vezes que está sendo capitalizado. Agora a gente tem que aplicar essa taxa que a gente descobriu aqui, a taxa semestral, a essa fórmula aqui para descobrir a taxa efetiva anual. Então, como seria? Seria 1 mais a taxa ao semestre elevado a o prazo que eu quero é de 2, dividido pelo prazo que eu tenho, que é de 1. Por que é 2? É 2 semestres, 1 ano. E por que é 1? Porque é 1 semestre que eu tenho. Isso daqui menos 1 vai dar uma taxa de 21%. Então, a taxa efetiva desse financiamento é de 21% e não de 20%, que é a taxa nominal. A taxa efetiva é de 21%. Então, sempre que eu tiver uma taxa de juros expressa em um período e a capitalização dessa taxa em um período menor, eu tenho que fazer esse cálculo aqui para descobrir a taxa efetiva. Então, quais que são os principais pontos dessa e da nossa última aula? A equivalência de taxas. O que são taxas equivalentes? São taxas diferentes que podem produzir o mesmo resultado final. Então, são taxas expressas em períodos diferentes que resultam no mesmo
montante final, se forem aplicados o mesmo valor e durante o mesmo período. Então, sempre que a gente for fazer esses cálculos, os prazos têm que estar na mesma base de cálculo. Os períodos devem estar na mesma base de cálculo para os cálculos estarem corretos. Então, se eu tenho uma taxa mensal, eu tenho que usar a taxa mensal. Se eu tenho uma taxa anual, eu tenho que usar um período por mês, enfim, e assim por diante. E quando eu for fazer o cálculo da equivalência, os períodos sempre têm que estar na mesma base, e essa unidade de medida vai ser sempre o período menor entre as duas taxas que eu estou fazendo a equivalência. Então, sobre a taxa efetiva, na capitalização composta, a capitalização afeta o montante final. Então, se eu tenho uma taxa nominal numa base de tempo, só que a capitalização é em outra base de tempo, a taxa efetiva vai ser diferente, uma vai ser uma taxa maior do que a taxa nominal. Então, dominar esses conceitos é essencial para as decisões precisas. Então, quando a gente está avaliando valores em diferentes datas, a gente precisa transformar trazer esses valores para um mesmo período para compará-los. Então, é aí que entra a importância de saber o cálculo do valor presente e do valor futuro para tomar decisões financeiras embasadas. Então, as decisões de investimento e financiamento são tomadas usando as técnicas de valor futuro e valor presente, transportando valores financeiros para diferentes momentos no tempo. Então, para mim ter uma comparação entre dois valores em diferentes momentos no tempo, esses valores têm que estar no mesmo base. Então, eu tenho que eu tenho que trazer esses valores para um mesmo período. Pode ser um valor presente ou um valor futuro. Para isso, a gente pode utilizar a representação gráfica desses fluxos financeiros para entender melhor essas entradas e saídas de dinheiro. Então, por exemplo, quais que são os pontos importantes na representação gráfica desses fluxos? A data zero vai ser a data do investimento inicial, a saída de caixa negativo. Isso daqui, no caso de ser uma operação de investimento. Então, a data zero vai ser o investimento inicial. Os períodos futuros vão ser os retornos esperados, as entradas de caixas positivos. E os períodos neutros são períodos sem movimentação, valores assumidos como zero. Então, a representação gráfica oferece melhor compreensão da distribuição dos fluxos de caixa no tempo, sendo amplamente utilizada em finanças. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa representação gráfica, um exemplo de um investimento. Então, aqui foi feito um investimento de R$ 9.098,17, que foi uma saída de caixa. Então, eu estou aplicando o dinheiro em uma operação financeira, numa aplicação. Então, por isso está sendo uma saída de caixa. E por isso que aqui nessa representação gráfica, no período zero, a flechinha está apontada para baixo. Isso significa que esse é um valor negativo. Então, essa é uma saída de caixa na data zero, um valor negativo. O investimento gera retornos financeiros positivos esperados para um final de cada ano futuro, durante 7 anos. Então, foi aplicado 9.098 no ano zero, no ano 1, esse investidor recebeu R$ 1.000 de volta, no ano 2 não recebeu nada, no ano 3 recebeu 2.000, no ano 4 não recebeu nada, no ano 5 3.000, no ano 6 4.000 e no ano 7 5.000. Então, esses valores aqui estão em diferentes períodos de tempo.
Então, como saber se essa operação foi vantajosa ou não? Eu preciso trazer esses valores futuros para o valor presente, a uma determinada taxa que eu esperava que essa operação fosse me gerar, ou levar esse valor inicial para o valor futuro para que todas essas datas, todos esses períodos estejam numa mesma data. Então, é aqui que a gente entra nessas opções. Para mim avaliar esses diferentes fluxos de caixa, eu preciso fazer uma avaliação temporal. Então, quais que são as opções que eu tenho? Trazer esses valores para a data inicial, então eu posso descapitalizar todos os fluxos de caixa até a data zero, usando o valor presente. Então, eu pego cada uma, perdão. Então, o que seria isso? Uma taxa esperada, uma taxa mínima de retorno que o investidor esperava dessa aplicação, para ele avaliar se ela valeu a pena ou não, certo? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenham aproveitado. Peço que vocês leiam os materiais disponibilizados e vou estar disponibilizando algumas atividades para que vocês façam no Moodle e pratiquem os conteúdos vistos nessas aulas. Certo? Valeu e até a próxima.